A música que acabamos de cantar, essa última, sou feliz, ter paz no coração, não importando as circunstâncias, me fez lembrar de uma irmã muito querida, mas ela estava numa situação muito delicada com a sua saúde no hospital, vivendo os seus últimos momentos aqui na Terra. Eu estava do seu lado, e eu queria falar para ela algumas palavras que pudesse confortá-la, animá-la. E em dado momento, com muita dificuldade, ela falou para mim assim: pastor, não se preocupe comigo, eu estou bem, estou em paz. Por favor, dê uma atenção especial para o meu marido e para os meus filhos. Eu estou bem. Eu não sei como explicar isto, mas é assim que o poder de Deus atua na vida de alguém quando realmente está conectado com Jesus. Eu quero não desejar a vocês uma situação semelhante, mas uma experiência como aquela senhora teve com Jesus. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, hoje aconteceu aqui 2 vezes, e parece até brincadeira, né? Mas fica até curioso. Uma, nós já estávamos com a programação online, e a outra foi na Escola Sabatina, com a nossa querida Tamires. Se eu entendo, é a primeira vez que ela está aqui na nossa igreja, não estou seguro. E tiveram que voltar aí o playback. Na verdade, não foi um problema do Beto, não foi um problema da Tamires, foi um problema com o nosso computador ali na mídia. E parece que ele já está sofrendo um pouco os efeitos do tempo. E de vez em quando ele aparece com algumas surpresas, como aconteceu hoje. Então, fiquem tranquilos, aí o Beto, a Tamires, tudo está ok com vocês. Tá bem? Muito bem. Hoje eu pensei em conversar um pouco com vocês sobre a experiência do povo de Israel e a nossa experiência hoje. E vocês conhecem a história, se você não conhece, apenas um lampejo. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. Deus aparece diante dele através de uma sarça ardente. O fogo estava ali, mas não consumia aquela planta. Deus falou com ele, apresentou o desafio. Moisés argumentou com Deus de que ele não era a pessoa ideal para fazer aquele trabalho. E chegou o momento, se a gente pudesse dizer isso, que Deus já estava para perder a paciência com ele. Rapaz, eu estou dizendo que vou com você, eu estou dizendo eu sou, o que mais está faltando? Por que tanta dúvida? Bom, Moisés foi ao Egito. E lá no Egito, Faraó dizia não, a opressão aumentava por cima dos filhos de Israel, as reclamações começaram a aparecer: o que você veio fazer aqui? Está dificultando mais a nossa vida, enfim, uma série de situações, e nós chegamos ao livro de Êxodo, no capítulo 11, e a gente descobre, e logicamente é a história, que Deus tinha um desejo no coração de iniciar uma nação, um povo específico para representá-lo diante de toda a terra. E agora, nesse desfecho, nesses diálogos, nessas visitas com o Faraó, no livro de Êxodo, capítulo 11, de verso 1 a 6, lemos assim: Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga
trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. No verso seguinte, fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem, Moisés, era muito famoso na terra do Egito. Próximo. E aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Estamos chegando ao momento do clímax. É o clímax de uma iniciativa de Deus para levar avante o cumprimento de sua própria palavra. Palavra estendida a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, ele disse que dele formaria uma nação e que as famílias da terra seriam abençoadas. E agora Deus toma a iniciativa e nós estamos falando possivelmente cerca de 430 anos em que o povo de Israel vivia no Egito e nesse momento, ou nessa ocasião, numa opressão, numa dificuldade tremenda, uma vida de escravos. Às vezes as pessoas fazem a pergunta: por que Deus foi tão duro, tão violento com relação a essa última praga? Todo primogênito, até dos animais. Algumas pessoas têm algumas respostas, mas uma delas é que nós devemos respeitar que Deus é Deus. Ele tem suas razões, seus motivos, por mais que você não entenda, eu não entendo, Ele é Deus. Mas, por outro lado, existem algumas coisas que nós podemos considerar dentro do contexto da justiça de Deus. Por todos esses anos, o povo de Israel estava sendo oprimido, machucado, maltratado, e nos últimos anos, os decretos de Faraó estavam cada vez mais pesados sobre o povo de Deus. Vocês lembram que por ocasião do nascimento de Moisés, havia um decreto de que todos os meninos deveriam ser mortos. Isso era muito duro para aquelas famílias naquele momento. Não sei se isso poderia justificar um raciocínio, mas não se tem um registro de que o povo egípcio foi diante do palácio para apresentar um pedido especial para que essa lei fosse desfeita, revogada, em favor do povo de Israel. Não havia segurança, nem sequer para colocar os filhos, com rara exceção, possivelmente, o povo de Israel colocar os seus bebês nas mãos das egípcias para escondê-los, para protegê-los. Pois no caso de Moisés, ele foi colocado no rio, numa cesta, bem preparada por sua mãe, e sendo vigiado de longe
pela sua irmã Miriam. Portanto, dentro do registro de Deus, aquilo que se planta, colhe. Não houve nenhuma reação para tentar aliviar essa opressão de cima das famílias de Israel. Um outro aspecto que Deus também decidiu é mostrar para o povo egípcio de que aquela quantidade de deuses que eles adoravam não eram suficientes para parar com o seu próprio desígnio de salvar o seu povo e dele tornar e criar uma nação. E o povo do Egito começou a observar, diante dos seus olhos, que eles estavam diante de um Deus diferente dos outros que eles costumavam adorar. Um outro aspecto é que na cultura daquela época, o primogênito era aquele que levaria o legado da família, a responsabilidade de pegar os bens da família para manter os descendentes, seus familiares, depois da morte do pai. O primogênito era muito bem tratado. Para vocês terem uma ideia, as moças, elas iam moer o trigo no moinho à mão. Os primogênitos eram poupados, porque ele tinha um legado para levar adiante como protetor da família. E tudo isso significava muito para o povo do Egito. Deus é justo, irmãos. Deus mantém suas promessas e Ele cumpre as suas promessas independente das reações, das respostas das pessoas. Uma outra lição é que o povo egípcio, eles acreditavam tanto no poder dos seus deuses, que para eles era muito importante que a sua religião focasse muito na vida. E para eles a vida não tinha fim, pois os seus deuses sempre honravam e garantiam, de alguma forma, a sua vida bem aqui e no mundo desconhecido. Eles estavam ali, mas naquela noite, e deixa eu dizer para vocês um pouquinho mais, à meia-noite. Não se esqueçam que no relógio de Deus não vai passar o tempo dele cumprir as suas promessas. Por mais que você e eu achamos que está tarde, que já passou o tempo, mas no tempo dele, de Deus, ele vai aparecer, nem que seja meia-noite. À meia-noite. À meia-noite, talvez no momento em que Faraó estava dormindo, talvez no momento em que você já esteja decidido a não mais contar com a proteção, a intervenção de Deus, já jogou a toalha, como dizem, mas à meia-noite Deus é capaz de acordar Faraó, e esse mesmo Deus é capaz de acordar você. Não se esqueça, não pense que ele está dormindo e que esqueceu de sua promessa. Deus estava decidido a honrar a sua palavra dada a Abraão, Isaque e Jacó, para transformar aquele seu povo numa nação, e eu diria agora, um povo em movimento. Deus não queria apenas organizar uma nação, mas Ele queria um sentido amplo, ou seja, Ele queria um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma nação que pudesse estar diante das outras e as outras olharem para essa nação e nela ver como testemunhas do verdadeiro Deus, do Deus vivo, do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso. Bom, as leis, as regras foram estabelecidas.
E agora, o povo de Deus está em movimento. Mas eu queria dizer para vocês que não é simplesmente um movimento, mas uma caminhada, não para um lugar qualquer. Eles deveriam seguir para um local onde Deus havia determinado, havia prometido a eles. E não foi uma promessa feita baseada na santidade do povo, na bondade do povo, na capacidade do povo. Não. Foi uma promessa feita que veio direto do coração de Deus, de sua graça, para oferecer àquele povo a liberdade que tanto eles gostariam de ter e nem sequer imaginavam que pudesse existir. E eu queria dizer para vocês que é muito difícil a nossa mente chegar até onde o povo vivia e como vivia. Lemos, ouvimos, existem filmes, mas não dá para considerar exatamente a experiência que eles possuíam naquele momento. Mas uma coisa você pode, pela fé e confiança em Deus, de que a presença de Deus com eles não os tornava apenas uma nação, mas um exército santo, e que ninguém, nenhuma outra nação, teria condição de vencê-los. Todavia, nessa caminhada, e por ser seres humanos como você e eu, apenas vivendo em épocas diferentes, vivendo com as marcas do pecado, aquele povo falhou muitas vezes. E às vezes, quando você lê a história do povo de Israel, talvez você possa perguntar, mas aonde que Deus tirou tanta paciência? Mas esse Deus é um Deus paciente. E a experiência de Israel deve servir para você e eu para tirar algumas lições para a nossa vida. Nós devemos aprender algumas lições. Como Deus organizava, como Deus organizou. Aprender lições das festas e ordenanças daquela época. Podemos aprender lições da lepra de Miriam. Podemos aprender lições dos 12 espias que foram espiar a terra e somente 2 trouxeram um relatório positivo. Podemos aprender lições de fé que demonstrou Caleb. Podemos aprender lições até de uma jumenta, a jumenta de Balaão. Sim. E a própria Bíblia declara para você e para mim de que tudo isso que aconteceu deve servir como exemplos, e não só exemplo, mas servir também como advertência para cada um de nós. Nós estamos vivendo em um momento, neste movimento de um povo, agora numa outra época, em uma outra circunstância, sim, caminhando para uma terra prometida pelo mesmo Deus, mas numa situação diferente. Mas eu quero dizer para vocês de que, apesar dos retrocessos, dos atrasos, dos juízos devastadores, talvez a lição mais importante que nós devemos aprender com essa nação, a nação de Israel, é que o Deus que prometeu, Ele tem a capacidade de cumprir. Em Êxodo, capítulo 19, do texto que lemos, no verso 6, diz que vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação santa. Mas quando você vai ao Novo Testamento, e você lê 1 Pedro, capítulo 2, 9, agora não mais a existência do povo de Israel, mas falando do povo do tempo dos apóstolos, e chegando até nós, essa declaração está escrita assim: vós, porém, são nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e com o objetivo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Meus irmãos, meus amigos, essas palavras não foram dirigidas para o povo de Israel, elas são dirigidas para você e para mim. Assim como Deus decidiu livrar o povo da escravidão lá no Egito, Deus decidiu livrar você da escravidão do pecado. E digo mais, o povo de Israel, eles não tinham condições de se livrar da escravidão do Egito. Nenhuma condição. E sem o poder do sangue de Cristo derramado na cruz, nem você e eu temos condições de nos livrar do pecado. Vivemos em épocas diferentes, mas as condições e chances de salvação, de libertação são as mesmas. Dependência completa de Deus. Mas hoje nós estamos aqui, um povo em movimento, um povo com uma missão específica, e um povo que carrega no seu coração a promessa de chegar na terra prometida, com uma diferença. Não é a terra de Canaã, mas um reino eterno e sem fim, conforme o profeta escreveu, Daniel 7,14. E eu quero deixar bem claro para vocês, irmãos. Talvez você já ouviu isso muitas vezes, mas tome isso como para você. Essa promessa, ela vai se cumprir através de nós, apesar de nós, ou sem nenhuma intervenção nossa. Ela vai se cumprir, com certeza. Assim como aconteceu com o povo de Israel, vai acontecer agora nos finais dos dias, nos finais do tempo. Agora existe uma coisa maravilhosa. Deus já fez a sua escolha. Ele escolheu você. Acabamos de ler 1 Pedro 2,9. Ele quer fazer você sacerdote, nação eleita, povo santo, povo separado. Esta é a escolha dele. A pergunta é, e você? Está seguro da sua escolha? Quando ele fala de separado, santo, consagrado, eu me lembro, no escrito sagrado, fala do nazireu. Uma pessoa que era consagrada, às vezes por um tempo determinado. O pai podia dedicar o filho para ser nazireu, por toda a vida. Nós temos a mãe de Sansão, que dedicou o filho de acordo com a instrução de um anjo, com a intenção que ele começasse, por sua vida, livrar o povo de Israel dos medianitas. Na experiência dessas pessoas, nós encontramos elas sendo um tipo de Cristo. E eu quero afirmar para você hoje de que você, hoje, deve ser um tipo de Cristo em diferentes circunstâncias e onde você vive. Da mesma forma, o anjo Gabriel instruiu Zacarias como criar João Batista, como sendo o precursor do Messias. A Ana voltou que Samuel seria nazireu. É interessante notar que uma das características para se tornar um nazireu, naquela época, dentro do contexto da cultura, era não participar dos produtos da parreira, o suco, o vinho, uvas, etc. E na mentalidade antiga, quando o nazireu, o separado, ele não participava, não tomava dos frutos da parreira, porque os frutos da parreira naquela época era considerado como um local, fazendas, domicílios, lugar de prosperidade. Mas quando o nazireu não participava deles, a mensagem era o seguinte: eu não vou participar desses frutos, porque eu estou focado no fruto de uma terra melhor. Por mais que você pense que tudo está bem, ainda não é o suficiente. Por outro lado, esse povo em movimento podia contar com as bênçãos do Senhor. E a bênção clássica, maravilhosa, está em Números, capítulo 6, 24 a 26. Números 6, 24 a 26. Alguém lembra? O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O povo em movimento, o povo de Israel, levava consigo essa promessa, essa bênção da presença de Deus. Nós podemos ver que não é uma leitura, um aspecto apenas direcionado a uma nação, mas a forma como a oração, a bênção está escrita, ela apresenta no singular. É uma bênção específica para você e para mim. Cada pessoa podia saber que a bênção significava para si, individualmente. Isso era muito importante. E hoje, Deus tem as bênçãos específicas para você. Não é apenas para a Igreja Adventista Mundial, para um povo, para as nações, mas para você, Joanes, específica. Deus tem bênçãos. E um outro detalhe bonito nessa oração, ou nessa bênção, e que termina aí na última parte, diz que o Senhor levante o seu rosto. Essa é a ideia de aceitação, de satisfação em abençoar você e oferecer a você a sua paz. A paz que em nenhum outro você vai conseguir. Foi por isso que a escritora Ellen White, tão respeitada em nosso meio, e acredito que Deus a inspirou quando ela escreveu: consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso sua primeira atividade. Ore. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus planos. Usa-me hoje para teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra seja feita em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para esse dia. Submeta-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com sua providência, com o que a sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus e ela será moldada cada vez mais segundo a vida de Cristo. Está escrito no livro Esperança para Viver para 70. Em resumo, aquilo que falamos é que o Senhor queria que o seu povo fosse feliz, que o seu povo vivesse em paz, que a sua questão física e espiritual deveria estar em harmonia com as suas leis, leis da vida, das relações amoráveis com o cônjuge, com os vizinhos, leis da vida diária e a consagração individual diante da vontade do Pai. Eu não quero dizer para vocês alguma coisa que está fora da realidade, porque todos nós entendemos que tudo isso não significa que a vida sempre estará sendo fácil diante de um mundo amaldiçoado pelo pecado, e nós vivemos aqui. Mas todos podemos ter uma vida melhorada quando buscamos e nos entregamos os caminhos do Senhor. Deus se revelava lá no Éden a Adão e Eva. Deus se revelou ao povo de Israel através de Moisés durante o deserto. Deus se revelou a Moisés com aquela sarça ardente. Deus se revelava ao seu povo de muitas formas. O tempo passou e mesmo depois de 400 anos ou mais, algumas pessoas desistiram de esperar a libertação. Sabe, hoje também alguns desistem por causa do tempo. Eu já nasci ouvindo isso, não aconteceu nada. Quantos anos você viveu até hoje para dizer isto? Eu quero dizer para vocês que hoje Deus ainda continua interessado em ter relacionamento pessoal com cada um de nós.
Deus é o Deus da aliança. Deus é o Deus que gosta de se comunicar conosco. Nós não podemos descrever exatamente a pessoa de Deus, mas nós podemos sentir a presença dele em nossa vida. Deus falou com Adão, Deus falou com Moisés, Deus falou com vários profetas. Deus estava se revelando sempre com o seu povo. Hoje nós temos a palavra dele, a Bíblia. Deus se revela através da palavra, da natureza. Muitas das coisas que os profetas falaram para o povo de Israel na época ficaram registradas para nós hoje na santa palavra, a Bíblia Sagrada. Não foi à toa que Timóteo recebeu o conselho dizendo: olha, seja diligente na leitura da palavra de Deus, porque ela pode te tornar sábio para a salvação. 2 Timóteo 3, 14 a 16. Irmãos, nós precisamos acreditar que Deus tem interesse em cada um de nós. Usando tantos profetas, tantos representantes, mesmo assim Deus achou que o povo ainda estava virando as costas, resistindo. Então Deus se revelou na pessoa do seu próprio Filho. E quando eu digo se revelou na pessoa do seu próprio Filho, eu não estou dizendo que o Filho Jesus Cristo é inferior a Deus, mas ele decidiu se tornar homem como nós, humano como nós. Nós podemos perder o rumo, podemos desanimar diante da promessa. E isso pode ser quando você foca a sua fé somente no que está escrito, quando eu digo em termos de papel. Ou você foca a sua fé somente numa igreja, ou nas tradições, ou nas doutrinas da sua igreja apenas. Você precisa focar na pessoa que está sendo representada por isso, Jesus. Eu quero dizer para vocês que nós, adventistas do sétimo dia, nós falamos muito na verdade, a verdade, a verdade. Mas quando nós falamos na verdade, nós estamos falando de uma pessoa, Jesus. A nossa fé deve estar centrada nessa pessoa, Jesus Cristo. Assim como o povo de Israel foi contemplado pela graça e misericórdia do Senhor de serem libertos da escravidão do Egito, o apóstolo Paulo, em Efésios 2, de 4 a 10, diz também que a nossa salvação, a nossa libertação é fruto exclusivo da graça de Deus. Você não tem mérito nenhum e nem tem condições para resolver o seu problema. As nossas obras não nos trazem vida eterna. E se isso fosse possível, talvez alguns de nós estaríamos perdidos pelo orgulho e a capacidade de assim ser. O povo de Israel foi salvo da escravidão pela graça. Você hoje é salvo da escravidão do pecado pela graça. Todavia, muitos perderam a esperança na salvação. Hoje, as pessoas, como no tempo de Israel, no deserto, esse lugar aí é um engano. Olhavam para Moisés: você trouxe a gente para aqui para morrer de sede e de fome. Que tal a gente voltar para o Egito? Que tal encontrar um líder para nos levar de volta? Há muitas pessoas hoje que estão dizendo também que, quando nós estamos aqui hoje, falando da esperança da volta de Jesus, esperança de um céu, de um novo céu, uma nova terra, isso é uma ilusão, isso é um engano. Alguns chegam a dizer que o céu não existe e que nós estamos enganando vocês ao falarmos sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês que o céu é um lugar real, lugar da habitação de Deus ou da Trindade com os anjos, seres não caídos. Outros pensam que tudo acaba na morte, e mesmo na morte não acaba. Ou seja, existe um ensino, e com todo respeito nós respeitamos realmente as pessoas que acreditam de que vão encontrar seus pais, encontrar seus esposos, sua esposa, no caso, seus filhos, porque ao morrer, a alma se separou e foi habitar
com Deus. Deixa eu explicar para vocês, coisa simples. De acordo com Jesus, em São João capítulo 11, um dos versos, de 11 a 13, a morte é como sono. Um sono sem sonhos. Há poucos dias eu estava realizando um exame médico de rotina e eu precisei tomar aquela anestesia. E eu confesso a vocês de que o médico anestesista chegou para mim e disse, olha, eu vou aplicar aqui, vai arder um pouquinho, está tudo bem. E eu percebi que ele falou isso, ouvi direitinho, e de repente me acordaram, eu olhei, mas eu não estava aqui. E eu pensei, e aí, quando vai ser o procedimento? Não, já acabou. Irmãos, a anestesia é uma demonstração do que é a morte. Você não sente nada, você não percebe nada, você não sabe de nada. Mas uma coisa é certa, eu pensei que eu ainda estava acordado, em outras palavras, e o procedimento já havia terminado. Não importa se meu pai morreu há 100 anos atrás, há 10 dias atrás, 3.000 anos atrás, não importa. No momento da volta de Jesus é como se fosse assim. Um instante. Um instante. Certa vez alguém expressou da seguinte forma, só existem 2 tipos de pessoas, os que dizem, Senhor, seja feita a tua vontade, ou aqueles a quem o Senhor dirá, eu tenho que respeitar a sua escolha, seja feita a sua vontade. Irmãos, o céu é uma realidade. A Bíblia termina, Apocalipse 20, Apocalipse 21, 22, dizendo e afirmando que o mal já não vai mais existir, que o novo céu e uma nova terra está à disposição de cada um de nós. O céu é uma realidade. Mas, contrário a muitas teorias que existem, uma delas é que Deus é muito bom, Deus é um Deus de amor, e que no final vai salvar a todos. Isso não está de acordo com a palavra dele. E se vocês olharem para a história do povo de Israel, muitos que saíram do Egito, por causa da rebelião, por causa da falta de fé, da confiança, eles não entraram na Canaã prometida. Mas eles estavam no mesmo movimento. E eu quero dizer para vocês que, tristemente, nem todos seremos salvos. Sim, o inferno também é uma realidade, mas não da forma que muitas vezes nós ouvimos e somos ensinados, de que ali as pessoas estarão sofrendo por toda a eternidade. Numa expressão simples e direta, inferno é o lugar dos mortos, onde já não existe nada mais, acabou. Faraó escolheu, juntamente com seu povo, ir contra Deus. Pelo menos 10 vezes ele foi confrontado diante do Rei do Universo, do Deus Todo-Poderoso, e ele não baixou a guarda. E nós sabemos o seu fim. E no nosso caso? Irmãos, será que Jesus teria que se expressar de forma diferente? A mais do que tão claramente ele falou assim, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. E ele então acrescenta, mas os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Chegar na terra prometida depende de nossa escolha.
Deus já nos escolheu. O céu pode ser nosso, se escolhermos crer e acreditar que Deus é capaz de cumprir a sua promessa e estivermos dispostos a honrar e representar o seu nome como seus discípulos. Hoje, nós fazemos parte de um povo em movimento. A pergunta que eu deixo para você é: qual será o seu destino? Que o Senhor possa abençoá-lo. Deus nosso Pai, estamos agradecidos porque podemos aprender lições do povo do passado, que nos ajudam a avançar com coragem, determinação e confiança, de que assim como Tu cumpriste a promessa no passado, pode cumprir a promessa na nossa vida hoje, de levarmos a uma Canaã, não a terrestre, mas a celestial, um reino que jamais terá fim. Senhor, abençoa esse grupo que aqui está, abençoa o grupo que está online, e que nós possamos, pela fé em Jesus, estar ali, com Jesus e com todos os salvos, pois te agradecemos em nome dele. Amém.